Meus irmãos, nós vamos dar início ao estudo do livro de Êxodo no dia de hoje. Eu não vou começar a estudar já o capítulo 1. A minha ideia agora nesse primeiro estudo é dar um panorama deste livro, do livro de Êxodo para os irmãos, fazer um voo rasante, um overview, uma visão geral do livro. E a partir da semana que vem, se assim Deus permitir, nós iniciamos o estudo capítulo a capítulo do livro de Êxodo. Eu vou ler alguns textos chaves do livro de Êxodo que apresentam os temas principais desse livro, E você deve guardar pelo menos 3 deles em sua mente. Quando lhe perguntarem sobre o que o livro de Êxodo fala, um resumo do livro de Êxodo, você tem que ter esses 3 temas que são tratados aí no livro. O primeiro texto, meus irmãos, se encontra lá em Êxodo, capítulo 12, versículos 37 a 51. Eu vou ler para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui, que são textos um pouco mais longos. Então, Êxodo, capítulo 12, versículo 37 a 51, diz assim: a saída dos israelitas do Egito. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado porque fora lançados fora do Egito, e não puderam deter-se, não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis o osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará. E será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural, para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor lhe ordenara, a Moisés e Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Então, qual que é o primeiro grande tema do livro de Êxodo, que dá significado ao nome do livro? A saída. Esse é o primeiro grande tema. Segundo, abram a palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 17. Êxodo 20, de 1 a 17. Esse é o segundo tema importante que aparece aqui no livro de Êxodo. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu,
nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Qual que é o segundo tema desse livro? A entrega da lei, né? Não apenas os 10 mandamentos, mas do código da aliança, né? E por meio desta lei, Deus renova a aliança com este povo para ser o seu povo. Nós vamos ver isso. E o terceiro tema, que é um tema também chave, importante no livro de Êxodo, vamos abrir o texto para nós identificarmos, está lá em Êxodo 35, versículos 10 a 19. Êxodo 35, do verso 10 até o verso 19, e diz assim: os utensílios do tabernáculo. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais, e todos os utensílios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, os seus utensílios, as suas lâmpadas, o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais, o óleo da unção, o incenso aromático, o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Qual é o terceiro tema importante deste livro, meus irmãos? É o tabernáculo, né? Deus estabelece ali o tabernáculo, e o tabernáculo tem, em primeiro lugar, essa ideia de mostrar que Deus está presente no meio do seu povo, mas também tem algo importante que envolve o tabernáculo, que é o tema da adoração, né? Deus está convocando os seus adoradores, estabelecendo o meio pelo qual Ele deseja ser adorado pelo povo que Ele escolheu e que distinguiu de todos os povos. Então, esse segundo livro da Bíblia, meus irmãos, faz parte de um conjunto de livros que compõem o Pentateuco. São os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Segundo a tradição judaico-cristã, esses livros foram escritos por Moisés. Essa palavra Êxodo significa saída, né? Referência ao grande evento desse livro, que é o registro da saída do povo de Deus da terra do Egito, né? Da libertação da escravidão. O povo estava sendo escravizado, nós vamos ver isso logo no início, né, do primeiro capítulo, onde o povo se multiplica muito, e então um outro rei que não conhecia José, né, vendo aquele povo numeroso, começou a subjugá-lo para que eles não se rebelassem contra ele, então pudessem sair. Então, significa a saída por conta da libertação dessa escravidão, a qual um novo faraó subjugou o povo de Deus. E neste evento da libertação do povo de Israel do Egito, Deus vai mostrar a sua hegemonia, o seu poder
e a sua superioridade diante da idolatria egípcia, né, diante dos deuses de Faraó. Então ele vai mostrar a sua superioridade, os seus sinais, os seus prodígios, né, porque ele tira o povo de fato com mão poderosa. E esse livro de Êxodo, além do registro da saída, da libertação, também aborda outros temas principais, como nós vimos, né, o desenvolvimento de Israel como uma nação que agora constitui-se o povo de Deus, né, uma nação escolhida diante de todas as nações da terra. Deus escolheu aquele povo. A partir de Abraão, ele então formou o seu povo, a sua descendência. E para tanto, para distinguir essa nação dos outros povos, ele entregou a sua lei. Ele deu uma lei ao povo de Israel para que eles pudessem ser regidos pela vontade de Deus. Então a lei expressa a vontade de Deus. E apenas o povo judeu que recebeu essa lei. Por isso que os judeus têm essa distinção como povo de Deus, porque eles receberam essa lei. E ao entregar essa lei, Deus entra em aliança com o seu povo. A lei representa essa aliança, né? A aliança, a lei, ela vai ter bênçãos, no caso do cumprimento dessas leis, mas também vai ter castigos, sanções pelo descumprimento, pela desobediência dessas leis. Então, através da entrega das leis, Deus entra em contato, em aliança, em contrato, né, uma aliança com o seu povo. A presença de Deus é um tema importante do livro, né? Quando que na história da Bíblia, lá em Gênesis, a presença de Deus era bem marcante. Você via, né, Deus se relacionando de fato com o homem. Lá no jardim, Deus via o encontro do homem, vinha ao encontro do homem, né, e ali ele conversava, passava um tempo ali conversando com Adão. Isso era um costume, né? Diariamente, na viração do dia, como nós lemos em Gênesis, Deus se aproximava para poder relacionar-se com o homem. Mas depois do pecado, o que aconteceu? Houve uma ruptura, né? Uma quebra dessa presença. Não que Deus não estivesse presente no mundo, na terra, como governador, mas essa relação presencial de Deus com o povo, e isso se perdeu, né, na queda. E depois, de maneira bem pontual, ele foi aparecendo a alguns patriarcas, revelando a sua vontade. Algumas teofanias eram mais visíveis, outras em sonhos, mas Deus foi buscando construir o seu povo. Só que agora, aqui em Êxodo, a presença de Deus vai se tornar um tema importante, né? O livro de Êxodo, ele é cheio de teofanias, né? Deus se apresenta no Monte Sinai, no tabernáculo, né? Quando a glória do Senhor enche o tabernáculo. Deus se revela ao próprio Moisés, né, que vê a figura de Deus. A sarça ardente é uma manifestação da teofania de Deus. Então, nós vemos a presença de Deus marcante no livro de Êxodo. O tempo todo, Deus presente, guiando, né? Depois Deus vai se manifestar por meio de uma coluna, uma nuvem, né? Uma coluna de fogo, a nuvem durante o dia, para que o povo não, né, morresse no sol escaldante do deserto, a coluna, né, de fogo durante a noite, conduzindo, aquecendo e guiando o povo, né, durante a escuridão do deserto. E a presença de Deus vai se tornar algo muito marcante. E termina, né, com esse registro lá no tabernáculo, quando Deus dá instruções bem detalhadas, né, para a construção do tabernáculo, que seria o símbolo da presença contínua de Deus com o seu povo. Então, o Êxodo traz esse tema muito importante, que é a presença de Deus. Em resumo, meus irmãos, três temas principais, né? Quando as pessoas perguntarem sobre o que fala o livro de Êxodo, então você vai responder o seguinte: o livro de Êxodo fala sobre a saída do povo de Israel do Egito, a libertação. O livro de Êxodo fala da aliança que Deus faz, entregando a lei ao seu povo, né? Então a lei é um tema importante. E o livro de Êxodo também fala da construção do tabernáculo, que representa a presença contínua de Deus com o seu povo, né? O verbo tabernacular traz essa ideia de presença, de habitação, né? Deus vai habitar no meio do seu povo, vai tabernacular no meio do seu povo. Em termos históricos, meus irmãos, o livro abrange desde a morte de José, né, aproximadamente em 1600 a.C., até
o acampamento de Israel no pé do Monte Sinai, ali em 1260 aproximadamente. Então essa é a abrangência histórica aí do livro do Êxodo, né? O livro que conta a história da saída do povo de Israel do Egito. E a grande ênfase em termos de personagem humana, quem que é? Quem que é a personagem humana principal aqui? Moisés, né? Moisés é aquele que tem uma intimidade, né, tal qual nós não vimos outrora nas Escrituras Sagradas, né? Ver, né, poder ver a Deus, né, ter passar dias na presença de Deus. Ele ficou tão cheio da presença de Deus que ele saiu, né, do tabernáculo com o rosto brilhando, né, da glória de Deus. O seu rosto resplandecia. Tamanha era a intimidade que este homem experimentou, que ele teve com o Senhor. Então, essa é a personagem de fato humana principal. Entretanto, o grande personagem do livro de Êxodo é o próprio Deus. É Deus quem desempenha o papel central neste livro de resgatar o seu povo, através de vários prodígios, vários milagres, né, vários sinais, demonstrando a supremacia. A cada praga que ele enviava, ele demonstrava uma supremacia sobre algum ídolo do Egito, né, mostrando que Deus era superior. O coração de Faraó se endurecia, uma nova praga vinha e Deus mostrava a superioridade dele. Né, quando Moisés e Arão vieram falar, primeira vez com Faraó, eles fizeram alguns sinais, e um dos sinais foi transformar o cajado, né, de Arão em uma serpente. Os magos do Egito também fizeram a mesma coisa. Porém, a cobra, né, a serpente dos filhos de Deus, elas superaram a dos magos, né, engoliram a dos magos, Deus mostrando a sua superioridade e o seu poder. Então, o livro de Êxodo são os atos de Deus na libertação, no cuidado, né, na condução, na manutenção do povo, né, porque era Deus quem manteve o povo o tempo todo durante... E uma coisa interessante que aparece também, é um tema secundário, mas também muito presente no livro de Êxodo. Apesar de Deus ter libertado o povo com mãos poderosas, com o braço estendido, com muitos prodígios, milagres e sinais, como é que o povo respondia a Deus? Um povo murmurador. Assim que eles saíram, né, que Deus abriu o mar vermelho, eles começaram a murmurar. Já começaram a murmurar contra Moisés. Olha, era melhor nós termos ficado no Egito, né? Era melhor nós termos ficado como escravos, né? Lá pelo menos nós tínhamos pão, cebolas, né? Saudade das cebolas do Egito. Então você vê um povo murmurador. Isso vai ser algo marcante no livro de Êxodo. Acabava a água, o povo reclamava, né? Mesmo vendo todos aqueles sinais. Agora como pode, né? Um povo vê todos os prodígios e sinais que Deus fez. Abriu o mar vermelho, passando, né, com os pés enxutos. Deus afundando o poderoso exército de Faraó naquele mar, livrando eles da morte. E ainda assim começar, né, o tempo todo a blasfemar, reclamava que não tinha carne, né, enjoava do maná. Eram coisas assim, né, absurdas. Mas vai ser um tema secundário, mas muito presente. Quando Moisés subiu ao monte, né, para ter as instruções de como construir o tabernáculo, enquanto Moisés estava com Deus, Arão estava construindo, né, um ídolo, um bezerro de ouro, e o povo adorando esse bezerro, dizendo, esse bezerro nos tirou. Quando Deus vê aquilo, porque Deus do monte Moisés não podia ver, mas Deus já sabia que o povo havia pecado, e a proposta de Deus, olha, vou exterminar todo esse povo porque eles são rebeldes, né, e a partir de você eu vou fazer um novo povo. Aí Moisés, né, se coloca diante do Senhor como intercessor, roga a sua misericórdia, e Deus então tem compaixão daquele povo rebelde. Mas a murmuração, a rebeldia, vai ser também um tema secundário, mas muito presente, né? Em contraste com a bondade, com a misericórdia de Deus, o povo continua se rebelando. E isso, meus irmãos, continua, né? Até os dias de hoje, né? O povo continua murmurando, questionando, né, os feitos, os atos poderosos de Deus ao longo da história.
Em relação ao povo, né, então nós temos essa murmuração sempre presente de um povo rebelde. O livro de Êxodo vai definir questões cruciais do momento, do modo como Deus vai se relacionar com o seu povo. Gordon Fee e Douglas Stuart, eles vão definir dizendo que à medida que for lendo, atente para 3 momentos dominantes na história de Israel: a libertação miraculosa, o retorno da presença de Deus, ao distinguir o seu povo de todos os outros povos, e a dádiva da lei como meio de estabelecer a aliança de Deus com eles. Nesse primeiro grande evento do livro de Êxodo, nós temos o registro da libertação. Segundo Deuteronômio 7, olha como foi feita a libertação. Mas porque o Senhor nos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Firmado na promessa de Deus, feita aos patriarcas, primeiro, ele cumpriu a promessa da multiplicação. Mesmo oprimido, o povo crescia. Quanto mais Faraó oprimia o povo, mais o povo se multiplicava. Esse é o cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão. Deus fez pelo menos 2 principais promessas a Abraão. Qual foi? Que ele seria um pai de numerosa nação. Ao cumprimento aqui. No Egito, como escravos, Deus cumprindo a sua promessa, quanto mais eles eram oprimidos, mais eles se multiplicavam. Olha só. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra encheu deles. E aí ele começou a oprimir, né, Olha o versículo 12: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Já eram mais numerosos que os próprios egípcios, né? O povo estava crescendo, multiplicando e se fortalecendo, se tornando uma ameaça para Faraó. Deuteronômio 26, 8 nós lemos, né? E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido e com grande espanto, e com sinais e com milagres. Então esse êxodo representa a vitória de Deus. O segundo evento é essa presença, como nós falamos, que foi perdida no Éden, resgatada por meio de Moisés, lá no Monte Horebe, depois no Monte Sinai, depois a nuvem, a coluna, né, são temas presentes também. E em terceiro lugar ele vai afirmar que Deus estabelece uma aliança com o seu povo, entregando-lhe a lei. A lei ela é dividida pelo Decálogo, que aparece lá em Êxodo capítulo 20, e pelo livro da aliança, que compreende os capítulos de 21 a 24, nós temos aí o Código da Aliança, ou o livro da aliança, que são instruções sobre como o povo deve relacionar-se com Deus e com os seus semelhantes, né? Entendendo que o modo como ele deve relacionar-se com os seus semelhantes expressa ou representa o modo como ele se relaciona com o próprio Deus. Essas leis, meus irmãos, elas são leis padronizadas. Lá no Antigo Oriente Próximo, quando nós começarmos a estudar as leis, né, os 10 mandamentos propriamente dito, nós vamos ver que ele vai estabelecer um padrão de tratados, chamados, né, na história, de tratados de suzerania. Quando um povo dominante conquistava o outro, ele se tornava o suzerano, né, o senhor sobre os seus vassalos. E aí eles faziam uma espécie de contrato. Olha, você vai cuidar da terra, você vai plantar, e parte do que você plantar vai ser meu, né, outra parte vai ser para a sua subsistência. E nesse contrato, quem determinava, né, as normas, as regras, os papéis, os deveres, as sanções e também, né, os frutos da obediência eram o suzerano. E Deus vai estabelecer um código, né, um modelo de lei, à semelhança do que já havia, né, no Antigo Oriente Próximo, com as leis de Hammurabi, os códigos de Hammurabi, a lei de Ur-Namur, né, os códigos hititas, né. Então ele vai se apropriar desse modelo para estabelecer não um suzerano humano, mas Deus como Senhor estabelecendo a lei
com o seu povo. E através da entrega dessa lei, Deus reafirma a aliança, o compromisso que ele havia feito lá com o primeiro patriarca, Abraão. É uma reafirmação dessa aliança, agora não apenas a um homem, não apenas um homem, mas a uma nação, a descendência deste homem. E um tema que aparece, que também é muito importante, aparece segundo Hamilton, lá na última parte do livro, nos capítulos de 25 a 31 e depois de 35 a 40, é o propósito de Deus levar o seu povo a fazer algo mais do que simplesmente obedecer. Ainda que a obediência seja crucial e importante, mas Deus não exige, não quer apenas do seu povo uma obediência. Deus estabelece um lugar onde ele possa habitar no meio do seu povo e onde ele possa ser adorado. Então, a adoração é algo marcante no livro de Êxodo, isso com a presença e com as instruções que Deus dá a respeito da construção do tabernáculo. Segundo o comentarista Hamilton Victor, ele diz que em Êxodo 3:12, diz: depois de haveres tirado do povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Qual que foi o argumento que Faraó usou que Moisés usou para que Faraó libertasse o povo? Para poder adorar. Então, o propósito de adoração já estava incutido aí, na primeira confrontação de Moisés com Faraó. E esse tema da adoração vai crescendo, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. 3:18. No capítulo 19, Moisés instrui o povo sobre a melhor maneira de se preparar para o encontro cultual com Deus. Como o povo deve cultuar a Deus. Então ele vai começar a dar instruções aqui a partir do capítulo 19. Uma experiência que era estranha até mesmo para ele, como se vê lá no episódio da sarça. Então nós vemos que esse tema da adoração está presente, começa ali no Decálogo, ou no capítulo 19, antes do Decálogo, no Código ou Livro da Aliança, que vai dos capítulos 20 a 24, e termina no capítulo 23, versículos 19, com ênfase na adoração. E depois, no capítulo 40, ele retoma com o tabernáculo o propósito de fazer um povo adorador. E o propósito de Deus para a escolha do povo de Israel, meus irmãos, é o mesmo propósito da escolha de Cristo da sua igreja. Para que Cristo nos chama para compor a sua família? Por que você vem à igreja todos os domingos? Por que você vem aos cultos, às celebrações da congregação? Por que você se reúne, seja como SAF, como mocidade, como PH, como conselho, como qualquer outra sociedade interna ou como igreja? Por quê? Para adorar. Então, desde o Antigo Testamento, você já vê que Deus está preparando um povo para ser um adorador. E esse é o principal papel do crente, é ser um adorador. Por que você prega o Evangelho? Por que missionários atravessam o mundo para pregar o Evangelho? Para que as pessoas sejam adoradoras de Deus, para que eles conheçam o verdadeiro Deus, e se tornem verdadeiros adoradores. Isso está registrado lá na conversa que Jesus tem com a mulher samaritana. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Meus irmãos, dito isso, nós vamos fazer agora um panorama, uma visão bem geral do que nós vemos aí em todo o livro de Êxodo, com algumas divisões aqui segundo os capítulos, conforme a orientação de como ler a Bíblia livro por livro, uma obra, um guia confiável para ler e entender as Escrituras, de Gordon Fee e Douglas Stuart. Se você pegar lá o capítulo 1 até o capítulo 2, no versículo 25, todo o capítulo 2, você vai ver um cenário onde nós temos o crescimento, a multiplicação do povo, e também a opressão desse mesmo povo, a opressão de Israel lá no Egito. Então você encontra duas narrativas principais que compõem esses primeiros dois capítulos. A multiplicação de Israel, o povo se multiplicando, ainda que oprimido ele se multiplicava.
Faraó vai tentar cometer aí um infanticídio, né, para controlar, fazer uma taxa de controle de natalidade, né, para poder diminuir aí a força desse povo. E você tem também o surgimento de Moisés no capítulo 2, né, um israelita que cresce como um egípcio, justamente fugindo desse infanticídio proposto por Faraó. Ele cresce em uma posição privilegiada como um egípcio, mas depois ele se posiciona ao lado do povo de Israel, e anos mais tarde, né, ele sai do Egito, e depois, anos mais tarde, ele volta como resgatador, né, a qual Deus iria usar, um homem um tanto quanto improvável, mas é este quem Deus escolheu usar para ser o libertador de Israel. Depois você vai ver as dificuldades que o próprio Moisés apresenta, né? Manda outro, olha, eu tenho uma série de dificuldades, mas é assim, Deus trabalha com os improváveis. Às vezes, se fulano, né, estivesse aqui, ele ia conduzir melhor, mas não é fulano que Deus escolheu. É esse que Deus vai capacitar para fazer a obra dele, né? Porque a obra é do Senhor, Ele escolhe quem quer, e quem Ele escolhe, Ele vai capacitando para conduzir a sua obra. Moisés não era o mais capacitado, tinha uma série de dificuldades que ele mesmo apresenta, mas foi ele quem Deus chamou para conduzir o seu povo em liberdade. A partir do capítulo 3 até o capítulo 6, no versículo 27, nós vamos ver o chamado de Moisés e a ordem, a incumbência que Deus dá a Moisés. E também o modo como Deus se revela a Moisés. Deus vai se revelar a Moisés aqui, né, de modo muito particular. Então, algumas características importantes. A revelação do próprio Deus, né, ele se coloca como Jeová, Yahvé, o grande eu sou, aquele que não necessitou ser criado, mas que dá existência a todas as coisas. Depois você vai ver o anúncio, né, feito por Deus, de que Deus viu o sofrimento do seu povo lá no Egito e pretende agora pô-lo, esse povo em liberdade, e convoca, né, Moisés para isso. A partir do capítulo 6, no versículo 28, o finalzinho do capítulo 6, até o capítulo 15, meus irmãos, nós vamos ter aí a narrativa da libertação da escravidão. Essa narrativa, ela pode ser dividida em 4 partes, e cada uma se mistura com a seguinte. Na primeira parte, você tem a confrontação de Faraó, né, a vara de Arão torna-se uma serpente, engole a serpente dos magos do Egito, seguido das 9 pragas, né, que Deus vai impondo sobre o Egito. Faraó vinha, aí ele olhava a praga e falou, não, pode sair. Depois ele endurecia o coração, não vou libertar. Deus mandava uma nova praga. Era sempre essa, né? A rotina, a sequência do modo como Moisés tratava com o Faraó, e então vinha uma nova praga. Até o anúncio da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, né, de todo o Egito. Né, o anjo passou pelas casas e toda casa morreu o primogênito daquela casa. Né, essa foi a 10ª praga. Nessa 10ª praga, Faraó mandou o povo embora, né, que atingiu e confrontou a arrogância e a idolatria do Egito. A segunda parte, meus irmãos, é a união cuidadosa da instituição da Páscoa. A Páscoa, nessa 10ª praga, ela é instituída, e o motivo para a instrução aqui da refeição da Páscoa é que ela deveria ser celebrada anualmente como um evento importante para fazer o povo lembrar os feitos de Deus libertando este povo do cativeiro e da escravidão do Egito. Isso também, o ato da Páscoa, é um prenúncio da redenção por meio do derramamento de sangue que acontece em quem? Em Cristo, né? Em Cristo. Por meio do derramamento do cordeiro. Porque o que foi a Páscoa, meus irmãos? Eles tinham que matar um cordeiro. E tinha que pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais, né, da porta, nas vergas da porta. E o anjo, quando visse aquele sangue, ele ia falar, opa, aqui eu não vou entrar para matar o primogênito, porque tem o símbolo de que a expiação foi feita. Então eu vou passar por cima desta casa. Então, aqueles que passaram o sangue do cordeiro nas vergas das suas portas foram poupados da morte, né? E fazendo um paralelo
a Cristo, né, aqueles que estão debaixo da graça, da misericórdia, foram lavados pelo sangue de Cristo e não mais estão sujeitos à morte. Então Deus, assim como libertou o povo de Israel no Egito da morte, por meio do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, Deus nos liberta da morte eterna por meio do sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Então, isso é o evangelho presente aqui, já em Êxodo, né, apontando para a obra salvífica de Cristo. E depois, né, em Levítico, isso vai ficar muito mais visível, que são as leis cerimoniais. Todas elas, né, tinham derramamento de sangue para expiação de pecado, né? Não há expiação de pecado sem derramamento de sangue. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. A terceira parte dessa narrativa do Êxodo começa lá no capítulo 12, versículo 31, com algumas regulamentações especiais sobre como eles deveriam celebrar a Páscoa. E estabelece também a lei do primogênito. De toda a família, todo primogênito pertenceria ao Senhor, né? E o povo pagaria o resgate pelo seu primogênito. E depois você tem a travessia do Mar Vermelho, envolve aí uma confrontação final com o faraó. O faraó sofre a 10ª praga e diz: saiam, né? Vão embora. Só que depois ele se arrepende e faz o quê? Manda o seu exército atrás do povo. Olha, persegue e mata esse povo. E Deus então vai fazer precipitar, né, Faraó, todo o seu exército, todo o exército de Faraó no Mar Vermelho, né? Mesmo aqueles que foram, né, atrás do seu povo, todos eles pereceram. E a quarta parte termina com uma doxologia, termina com 2 cânticos, são registrados 2 cânticos aqui, né, o cântico de Moisés e o cântico de Miriam. Esse cântico expressam o louvor a Deus pela libertação, fechando, né, o quadro da saída, né, da narrativa da saída do povo do Egito com adoração, com louvores a Deus que estão registrados lá no capítulo 15. No capítulo 15 você começa o capítulo com o cântico de Moisés e depois tem a antífona de Miriam e das mulheres que também unem vozes a Moisés e começam a louvar o nome do Senhor. Cantai-lhe ao Senhor, termina assim, ó. Cantai-lhe ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eles cantam, é o Deus que dá a vitória. Eles cantam a vitória do seu Deus. E assim fecha a narrativa do êxodo, da saída do povo do Egito. A partir do capítulo 15, e você vai ver isso até o capítulo 18, no versículo final, versículo 27, você vai ver a jornada até o Monte Sinai. A primeira coisa que você encontra após a libertação de Israel é uma série de 3 episódios no deserto. A murmuração, logo depois que o povo sai, já começa a murmurar. Murmuração do povo contra Moisés, testando, né, assim o próprio Deus. O primeiro encontro, né, de oposição no caminho, que você vai ver lá no capítulo 17, com os amalequitas, né? A partir do versículo 8, eles encontram aí a primeira oposição no caminho. A saída, meus irmãos, foi feita por Deus, mas a conquista, a caminhada e a conquista da terra não seria fácil. O povo teria que lutar. Então, no capítulo 17, versículo 8, eles encontram aí a primeira barreira, né? O primeiro conflito, lá com os amalequitas, que está lá registrado 17, 8, até o versículo 16. Capítulo 17, do 8 a 16. Isso, né, antecipa encontros futuros, né, com a liderança futura também de Josué. E a história de Moisés, né, quando ele recebe aí um conselho do seu sogro. Moisés não estava dando conta de cuidar desse povo. Falou: eu não consigo, né, cuidar, a demanda é muito grande para mim, né, ser juiz. E aí o sogro falou: olha, estabeleçam, né, chefes sobre eles, para que possam ajudá-lo, né, no cuidado. E esse conselho, né, de Jetro, aí, o sogro de Moisés, vai denotar uma futura organização tribal para esse povo. Depois eles vão se organizar cada qual na sua tribo, né, com
ali líderes específicos, né? Isso vai ser fundamental para o modo como eles vão se reger em nível de governo, em nível de liderança, né? A partir do conselho de Jétro aqui. Êxodo capítulo 19 até 24, versículo 11, você tem a aliança do Sinai, que é quando Deus entrega, né, a sua lei. Primeiro ele começa com o prelúdio. O prelúdio anuncia Deus como Senhor, como libertador, como sustentador e como mantenedor de Israel. Ele vai começar com um breve resumo, né, o texto, mostrando o que Deus fez, né, pelo povo, como Deus libertou esse povo e chamando o povo à obediência, né? E aqui você vê que Deus estabelece Israel como seu tesouro particular. Israel é o meu tesouro particular, né? E a presença de Deus, uma grande teofonia, uma manifestação de Deus, nós lemos aqui também dos versos do capítulo 19 ao capítulo 24. E nessa hora Deus entrega os 10 mandamentos, né, como um sinal da sua supremacia, dando responsabilidades fundamentais, né, pela qual o povo deveria reger e se portar tanto na sua conduta para com Deus e na sua conduta para com o próximo. Se você reparar, meus irmãos, você tem lá, 1, 2, 3, 4 mandamentos que falam do nosso relacionamento com Deus. Como o homem deve se relacionar com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e guarda o dia de sábado para o santificar. Então esses 4 primeiros mandamentos, Deus vai demonstrar como Ele deseja que você se relacione com Ele. Os 6 mandamentos seguintes do Decálogo diz respeito ao seu relacionamento com o seu semelhante, com o seu próximo, né? E nessas ordenanças você vai fazer o que? Honrar o teu pai e a tua mãe, né? O 5º mandamento: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. São 6 mandamentos que dizem como nós devemos nos relacionar com os nossos semelhantes. Tanto que Cristo resumiu, né, esses 10 mandamentos em 2. Quais foram? Se você amar a Deus, você vai ter outro Deus no lugar de Deus? Se você amar a Deus, você vai tomar o nome dele em vão? Se você amar a Deus de todo o seu coração, você vai ficar em casa dormindo quando podia estar aqui cultuando o Senhor? Então percebam, né? O amor a Deus, né, faz com que você cumpra esses 4 primeiros mandamentos. E o segundo, semelhante a esse: amarás teu próximo. Se você ama o seu próximo, você vai desonrar o seu pai e a sua mãe? Você vai matar o seu próximo? Você vai cobiçar as coisas do seu próximo? Você vai adulterar? Então, se você amar de fato o seu próximo, você vai se reservar, se privar de todas essas atrocidades, né? Porque por causa do amor que você tem. Então aqui você tem o decálogo, né? A aliança que representa a aliança de Deus com o seu povo, dos versos 19 até o verso 24. A partir do capítulo 24, versículo 12, você tem aí instruções referentes ao tabernáculo. Deus pede para que Moisés suba novamente ao monte, e ali ele vai dar uma série de instruções, né? Isso aí vai do capítulo 24, verso 12, até o capítulo 31. É uma porção longa, uma porção bem longa aqui, bem detalhada, de como Deus gostaria que o seu tabernáculo, né? Como que o tabernáculo deveria ser feito. Como o lugar que representaria a habitação de Deus deveria ser confeccionado. Então, Moisés sobe ao monte novamente e ele vai gastar lá os capítulos 24, 12 até o capítulo 31, versículo 18, dando instruções de como deveriam ser feito, né, o tabernáculo, os utensílios, né, e tudo aquilo que compunha o tabernáculo. Ao ler essas instruções, tenha em mente
a razão para muitos detalhes, pois o tabernáculo será o lugar da presença de Deus entre eles. Geralmente, meus irmãos, quando nós estamos lendo a Bíblia, chegamos nesse ponto, a leitura começa a ficar cansativa. Se você não fizer uma leitura que você entenda os detalhes de Deus ali, né? Esses detalhes, os objetos, eles têm um significado, eles têm uma razão de estar ali. Mas aí você começa a ler e acha aquilo cansativo, né? E vai lendo. Mas se você reparar aos detalhes e o que eles representam, você vai entender a preocupação de Deus de apresentar-se como um Deus santo, né? E a seriedade com a qual eles deveriam adorar a esse Deus santo, né? Esse Deus santo. Coisas que têm se perdido no nosso tempo, né? Quando falamos de adoração. Adoração é o que hoje? Você vai numa igreja, parede preta, luzes piscando, tatuagens sendo feitas dentro da igreja. Tatuador, eu vi. Você vai lá, tem lá de lado a pessoa, alguém para fazer uma tatuagem em você. Gente, cadê o temor, né? Cadê o temor que é exigido na adoração a Deus, né? No culto prestado a Deus? Então ali você vai ver o tabernáculo, as instruções detalhadas para a construção desse tabernáculo, que representa a presença de Deus. Você vai ver a arca onde, né, Jeová vai habitar entre os querubins, que fica ali em primeiro lugar. Depois você vai ter as instruções para a mesa sobre a qual estarão o pão da presença, os aparatos, os utensílios do tabernáculo, o altar de bronze, o traje dos sacerdotes, a roupa dos sacerdotes, né, deveriam ser feita com detalhamento específico, né? Isso tudo, meus irmãos, apontam para a santidade que Deus exige na adoração, né? O povo deve adorar a Deus segundo os seus preceitos, segundo as instruções que Ele mesmo dá ao povo. No capítulo 32 até o capítulo 34, você tem rebelião, transgressão da aliança e renovação da aliança. Enquanto Moisés está lá no topo do Sinai, recebendo as instruções, Arão está confeccionando um ídolo para o povo se desviar, né? Depois você tem uma punição, Moisés intercede pedindo a misericórdia divina, né, para que Deus não fizesse isso, não destruísse o povo. No capítulo 34, essa aliança é renovada, aí nós temos um resumo do livro da aliança e tem uma outra teofania, né, bem significativa aqui no capítulo 54, a presença, né, de Deus. O rosto de Moisés, né, resplandece aqui no final do capítulo 34, apontando para a presença santa de Deus. Do capítulo 35 até o capítulo 39, versículo 43, você tem a construção do tabernáculo propriamente dito, os móveis, né, como eles foram construídos, né, como representante da presença de Deus. E no capítulo 40, né, o último capítulo do livro, esse tabernáculo é montado e a glória do Senhor desce sobre ele, né, enche todo o tabernáculo, a presença santa aqui do tabernáculo. Olha só o versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Mais uma manifestação, Deus mostrando a sua presença ali. Tudo foi feito de acordo com os detalhes que Deus estabeleceu e agora Ele enche, né, este lugar com a sua santa presença. O tabernáculo se enche da glória do Senhor. E depois essa presença continua na coluna de nuvem, né, e na coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite, como uma constante e visível, né, lembrança da presença contínua de Deus com o seu povo. Bem, meus irmãos, esse é o livro de Êxodo, né, um panorama desse livro, fazendo aí uma visão geral, né? Então, 3 temas importantes você precisa saber do livro de Êxodo. Quais são? Primeiro, vamos lá. Primeiro, a saída do povo. Segundo, a lei. A lei representa a aliança que Deus faz com o povo. Terceiro,
Exatamente, né? O tabernáculo representando aí a presença contínua de Deus. Foi perdida em Gênesis, na queda, e agora está sendo restaurada não apenas para um indivíduo, mas a nação iria presenciar, né? Ia sentir a presença de Deus. Meus irmãos, no próximo estudo nós vamos trabalhar capítulo a capítulo, né? Começando aí com o capítulo 1 e seguindo, né, durante todo o livro de Êxodo, se assim Deus nos permitir. Que Deus os abençoe, nos dê a noite de paz e descanso na sua presença. Amém?